Hoje, o Mídia News recebe o secretário de governo da Prefeitura de Cuiabá, Ananias Filho. Ananias já foi vereador e prefeito da cidade de Rondonópolis e hoje também é presidente do PL Mato Grosso. Muito bem-vindo, Ananias. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a você. Estou aqui à disposição para conversarmos um pouco. Obrigada. Nosso primeiro assunto, que eu acho que é o assunto do momento, é esse caminho percorrido até agora do prefeito Abílio até esses 100 dias de gestão. Hoje, especificamente, no dia que a gente grava essa entrevista, 90 dias de gestão, né, já. Nesses 90 dias, a gente falou muito sobre esse cenário financeiro complicado, mais de 2 bilhões em dívida. Além desse rombo, quais que foram as maiores irregularidades, se você pode nos citar, encontradas e herdadas da administração Emanuel Pinheiro? Eu acho que a maior preocupação que foi herdado foi o senso de irresponsabilidade que tocava a coisa pública. A Prefeitura Municipal ela não tinha um planejamento estratégico em nenhum momento e não tinha de forma alguma uma condução para onde deveria fazer uma gestão austera, diminuição do custeio da máquina e só via aumento e aumento das despesas diárias da Prefeitura Municipal. O dinheiro público parecia que era infinito. E, na verdade, o dinheiro público é finito. Então, o maior desafio do prefeito Abílio Brunini foi justamente fazer a contenção do custo operacional da prefeitura para que mantivesse os serviços bem oferecidos à população, principalmente à população humilde, e fazer com que realmente a população não fosse prejudicada. Então, equacionando a receita com as despesas que a gestão pública precisa tocar. Então, não diminuiu o serviço público, não paralisou nenhum serviço público e está equacionando aos poucos a dívida que tem a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Esse caixa da Prefeitura, né, secretário? Secretário, nessas primeiras ações a gente teve a reforma administrativa, que foi a criação de algumas pastas e a integração de outras, né? A gente também teve alguns cortes nos contratos e a gente sabe que isso às vezes mexe com o status quo ali dos servidores, né? O senhor sentiu alguma resistência dentro da máquina pública com essas mudanças implementadas pelo prefeito? Nós todos sentimos, Cuiabá sentiu. Primeiramente veio uma diferença ideológica grande para dentro da gestão. E a formação que se tinha de uma gestão precária e bagunçada de 8 anos, o Abílio vem com uma postura totalmente diferenciada, uma postura de uma pessoa que quer saber os mínimos detalhes de cada secretaria, como anda, como funciona, e ele está buscando a cada momento saber. E aí houve uma dificuldade maior, o prefeito Abílio, a gente vê isso, que não é só resistência, mas também uma transição que não foi devidamente feita conforme preconiza a lei. Mas então os senhores sentiram algum tipo de boicote nessa transição da gestão anterior? Não, sem dúvida que teve. As informações nunca chegaram por completo, chegaram sempre truncada pela metade. Então, informação pela metade é a mesma coisa, não tem informação. E a informação tem que vir correta e por inteiro. Hoje o senhor sente que os servidores e essa possível resistência está sendo quebrada ainda? Porque a gente fala também de 90 dias só de gestão. 90 dias, mas o pessoal já viu a responsabilidade que tem o prefeito Abílio. Já vestiu a camisa do Abilinho? Já vestiu porque é o seguinte, ele tem 90 dias, ele deveria estar pagando 3 folhas. Ele está pagando 4 folhas. Então, o prefeito Abílio, ele está sendo muito, muito determinado, ele está pagando, inclusive, já com o pagamento diminuindo a distância para que o mês seja realmente de 30 dias, ele está pagando 4 folhas.
prêmios, ele está pagando a folha por inteiro, ele não está pagando a folha pela metade. Então o Abílio está sendo um craque na condução da Prefeitura Municipal neste momento, porque se você em 3 meses vai pagar 4 folhas, quando chegar no 12º mês do ano, ele vai ter que pagar mais o 13º, que seria 13 folhas, e mais uma folha que está herdando da gestão anterior. Então ele está fazendo mágica, e isso só se faz mágica, não se faz mágica, faz austeridade, e ele controla as torneiras de todos os secretários para que não haja um gasto exagerado. O senhor falou que ele controla. O prefeito, ele tem sido, por alguns vereadores e até por alguns críticos, considerado centralizador. Dizem que ele não deixa os secretários agirem, né? E o senhor, o cargo que ocupa é uma pasta de articulação política. Esse modo centralizador de agir do Abílio não enfraquece um pouco, não apequena um pouco a pasta do senhor? E, em especial, ele é centralizador? De forma alguma, não diminui a minha pasta, de forma alguma, não sinto nenhum momento, até porque eu não iria fazer nada que não fosse por orientação da gestão, por orientação daquele que é o responsável, que vai estar com o CPF à disposição da justiça, que é o prefeito Abílio. Então, não me diminui em nada, não diminui a secretaria em nada, pelo contrário, a gente faz tudo de comum acordo. Ali não tem nenhuma dificuldade. E a gente vê o bem comum que é a cidade de Cuiabá. O Abílio não tem nada de centralizador. Ele tem uma capacidade muito grande de articulação que poucos conheciam. Achava que o Abílio, de forma alguma, iria ser tão discutidor e tão aberto para receber orientações. O Abílio recebe orientação das crianças, o Abílio recebe orientação das comunidades, ele recebe todo mundo no gabinete dele, e isso ele vai fazendo com que cada um tem um problema, chega uma comunidade lá levando um problema da habitação. Ele já chamou, secretário, vem aqui, o problema é tal, 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 já vem com tudo pronto. Então, ele não está interferindo na pasta, mas ele está gerenciando também, ajudando a gerenciar. Ele é o responsável de todas as pastas, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Então, ele não é centralizador, ele é comprometido com a gestão, que é diferente. Ele não deixa lá, vão ter mesmo, não. E quem não tiver interesse, quem não tiver à vontade, eu acho que o secretário que não tiver à vontade, a cavaleiro com essa forma de agir, tem que ser honesto com ele mesmo, chegar e falar, olha, dessa forma eu não vou estar à frente da pasta e vou entregar. E eu tenho certeza que ninguém vai entregar a pasta pelo ditar as regras de como executar as tarefas finalísticas de uma secretaria. Nenhum secretário irá no Abílio e falar, toma a pasta porque você que está me atrapalhando, me interferindo. Ele não deixa de nenhum secretário ter sua autonomia. Nunca vi. Se eu falar que eu vi já ele tendo tirado a autonomia de um secretário, eu estaria sendo desonesto com a minha palavra. Secretário, durante a campanha, uma das promessas do prefeito foi economizar ou cortar gastos em 100 milhões nos 100 primeiros dias. Ele vai conseguir cumprir essa promessa? Ele já passou disso. Já hoje a gente está em quanto? Ele tem mais de 350 milhões que estão economizados. Só na educação em torno de 111 milhões. Então, a economia que o Abílio está propondo como gestor vai passar dos 100 milhões tranquilo, dos 200 milhões tranquilo. Então, ele não foi promessa de campanha, foi promessa assim que ele recebeu os primeiros dados, ele falou, tem que economizar nos 3 primeiros meses em torno de 100 milhões. E ele vai fazer isso com tranquilidade, com o pé nas costas. Só de diminuição de contratos, ele chega a mais do que esse valor. Essa questão de contrato, secretário, que o senhor falou, a gente falava-se muito, teve até alguns escândalos sobre os contratos de TI. Esse era um dos principais
como eu posso falar, um buraco ali, o gargalo desses contratos, gargalo não, mas um buraco mesmo, assim, onde tinha mais errinhos e etc, era para essa área ou tinha erro em... Muitas vezes tinha contratos com o mesmo objeto feito pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e esse mesmo objeto em algumas secretarias. O que o prefeito Abílio sabiamente fez? Ele concentrou, vamos dizer, eu vou extinguir o contrato da secretaria tal, A, B e C, e vou deixar só esse contrato que é o maior que tem aqui da Secretaria da Prefeitura Municipal, que está na Secretaria de Gestão, e vou estender o objeto para todas as demais secretarias. É simples. Por que a gestão central tem um contrato e também algumas secretarias têm um contrato com a mesma empresa, com o mesmo objeto? Então o que ele fez foi concentrar. Falou, não, eu vou concentrar e você pode prestar o serviço. Tem algum prejuízo para você operacionalizar dessa forma? Não. O empresário, o empreendedor ia falar. Se tivesse, ele ia falar, não, eu não aceito rompimento unilateral, porque por isso, não vou dar conta de prestar o serviço. Mas todos, até agora que foi buscado a repactuação, a renegociação, até agora todos eles aceitaram, até pelo momento que Cuiabá vive. Estão dando a sua cota de sacrifício também. Perfeito. Secretário, depois de 90 dias, a gente vive, e a gente costuma dizer que a população vive uma espécie de lua de mel e perdoa qualquer erro e etc. de uma gestão. Passado esse prazo, o senhor não acha que agora é preciso fazer as entregas necessárias, dar a solução de fato aos problemas? E a pergunta é, acabou essa lua de mel ou o senhor acha? Não, a lua de mel para todos os gestores que têm mudança de gestor, vamos dizer, saiu um gestor que não foi reeleito ou terminou aquele gestor que não poderia ser reeleito, geralmente no Brasil é 6 meses. Então ainda o Abílio ainda tem um prazo aí, mas já é sabedor que ele tem que apresentar resultados. Os buracos, sai os buracos do Emanuel, entra no buraco da nova gestão. Então, a partir do momento que ele der conta de realmente planejar a cidade, que tem que colocar em prática o planejamento dele, certeza daquele momento em diante a população vai cobrar. Agora tem que cobrar da gestão Abílio. E o Abílio está preparado para essas cobranças, porque o que ele não vai fazer é loucura ele não vai ser salvador da pátria, mas ele irá fazer com que busque capacidade de sabedoria para que possa implementar realmente as mudanças que ele exige. Então, eu acho que o povo vai tendo a paciência necessária e essa paciência ela tem um limite. Aí vai ter que ter obras estruturantes, vai ter obras de infraestrutura e o Abílio já falou, só vou fazer aquilo que tem dentro quando tiver o recurso em caixa. Então o Abílio não vai fazer obra faraônica sem o dinheiro em caixa, não vai fazer uma obra não utilizável, não vai fazer palacetes se não for dentro da utilidade e também da razoabilidade financeira da prefeitura. E ele já está tentando esse recurso aí por meio de emendas parlamentares, né? Às vezes em Brasília, vai também na Assembleia, pede a ajuda dos vereadores. Ele está tendo muita capacidade de articulação. É de tirar o chapéu para o Abílio essa questão. Na bancada federal ele foi muito bem articulado, ele foi lá, ele tinha ainda um saldo das emendas dele, ele colocou tudo para Cuiabá, as emendas dos demais parlamentares. Ele já entregou em todos os parlamentares do estado de Mato Grosso, todos os bairros e os projetos de valores de cada bairro que não tem infraestrutura de asfalto. Você sabia disso? Todos os parlamentares, os 11 parlamentares de Mato Grosso, têm uma cópia fiel de quantos bairros estão por asfaltar, quantos bairros tem por fazer águas pluviais. Ele tem
todos eles têm tudo isso já recebido em suas caixas de correio e também nos seus WhatsApp, para que possam realmente fazer a devida entrega a Cuiabá daqueles que receberam votos e têm a confiança do eleitor mato-grossense, o eleitor cuiabano. Esse dinheiro já começou a chegar? Começa agora, nesse próximo semestre, porque lá em Brasília está atrasada até a votação do orçamento, que era para ser votada até o recesso do ano passado. Estão colocando agora, nesse momento, para votar. Verdade. Secretário, hoje, no dia que a gente grava a entrevista, o Abílio anunciou a demissão da secretária de Educação, Solange Dias. Na verdade, quase um remanejamento. Ela sai do comando da Educação e vai ali para o comando da Escola Superior de Servidores. Normalmente, quando há essas modificações, muito no início da gestão, a gente abre um alerta para analistas políticos e até para a população que ali pode haver uma desorganização na gestão da prefeitura. Há uma desorganização, uma insatisfação? Não houve uma insatisfação. A secretária ela tinha esse desafio já conversado desde o início com o prefeito Abílio. E nós sabíamos do grande desafio que era ela. Primeiro, você vai vai gestar a maior pasta de secretariado de uma secretaria finalística. É a maior em qualquer cidade, com o maior número de servidores efetivos. É uma pasta que requer um olho clínico muito apurado. E tem a questão da gestão de pessoal e a questão de gestão de infraestrutura e a questão ainda pedagógica. Então, são 3 eixos que essa gestão tem que tomar conta. E, lógico, vinha de uma gestão de 8 anos, totalmente diferente. Vem com uma ideologia diferente, de um prefeito que foi eleito num pensamento ideológico diferente. Então, tudo isso quebrar da noite para o dia é difícil. Então houve essa resistência, ela sabia desse desafio, tanto é que não é por falta de conhecimento e de capacidade que o prefeito Abílio já tinha esse compromisso com ela, que de forma alguma ela ia sair da gestão. Se fosse por um desentendimento, esta nossa colaboradora da gestão pública, ela sairia da gestão. E ela não está saindo da gestão, ela está indo para outro desafio, que é fazer a formação dos servidores públicos na área de contratos, para que todos possam fiscalizar, que for fiscal de contrato, tenha conhecimento de como fiscalizar um contrato, ou a pessoa de formação das CADs, que vai ser permanente a formação de CADs, a formação de profissionais nas outras secretarias, para que realmente saiba o desafio do que é um orçamento, do que é um financeiro público. A parte orçamentária e a parte financeira são distintas. Então, para que ninguém possa ser ignorante quando está dentro do serviço público. Então, ela tem esse desafio. Então, não vejo nenhum desalinho de ter a mudança. As mudanças são constantes, porque nada é eterno. Aqui não são diamantes que são eternos. Aqui são realmente pessoas, e pessoas são falhas. Mas ali não houve falha. Houve uma questão que já era programada. A gente pode esperar mudanças aí nesse primeiro semestre ainda? Pode haver ali uma mudança no tabuleiro? Até amanhã você pode ter mudança. Tudo pode acontecer numa gestão pública. Primeiro, os cargos são exclusivamente do prefeito, são cargos de confiança. Então, um secretário hoje ele pode quebrar a confiança, um servidor de segundo escalão pode quebrar a confiança, um terceiro escalão pode quebrar a confiança, e esse geralmente vai ter que ser chamado para pedir o lugar e falar: ó, você está saindo fora do que foi programado para a gestão, e se por favor se retire, nós vamos estar colocando outro no seu lugar. E é normal, pode ter mudanças até amanhã mesmo. Perfeito. Secretário, agora saindo de Cuiabá, indo para a cidade vizinha. Vamos atravessar a ponte? Vamos atravessar a ponte do Rio Cuiabá. Vamos o senhor teve ali um papel fundamental de mediador na discussão, no atrito ali entre a prefeita Flávia Moretti e o seu vice Tião da Zaelli.
O resultado dessa reunião, dessas conversas, né? Eles de fato são efetivos ou ali daquela relação a gente pode esperar alguns entreveros aí ao longo desses 4 anos? Primeiro, a relação é de ser humano. E ser humano, ele é composto de carne e osso, mas também de espírito e da alma. Então, cada um tem uma sua composição. Tem gente que tem uma vaidade maior, tem uma vaidade menor, tem gente que não tem vaidade alguma, tem gente que se apega ao cargo, tem gente que não se apega ao cargo, tem gente que faz compromisso, tem gente que não faz compromisso e vai levando a vida. Eu acho que, como diz aquele poeta, para mim fundamental é ser feliz e fazer a coisa certa. Tiveram um entreveiro ali, foi uma briga que eu fiquei muito triste. A primeiro momento eu fiquei sabendo da confusão instalada na noite de quinta-feira, mesmo eu fiquei sabendo. Não dei nenhum telefonema, porque eu não gostaria nunca de estar interferindo numa relação de 2 filhos queridos, e eu fiquei quieto no meu lugar. Quando acordei, que eu costumo acordar bem cedo, eu já tinha mensagem de um dos protagonistas daquele desalinho, e relatando tudo. Quando foi mais tarde, eu recebi a ligação da outra parte, falando também, relatando tudo. Eu falei, hoje é sexta. Passei a mesma mensagem, hoje é sexta. Sextou para vocês dois e vamos conversar na segunda-feira. Segunda-feira nós conversamos. Porque aí segunda-feira já teriam digerido a sexta, que é um sextou, tinha o sábado e o domingo. E eles ficaram lá remoendo, lambendo tudo que tinha de lamber e de mas esquecer. Com os ânimos mais... Acerenando. A única coisa que eu pedi, não se faça pronunciamento nenhum mais a partir daquele momento. E aí eles ouviram. Aí eu falei, segunda-feira irei para Várzea Grande. Vou cumprir minha jornada de trabalho na carga horária aqui do Abílio, do prefeito Abílio, e irei descer para a VG. E chegando lá, reuni os vereadores, que foi o primeiro passo meu, que eu acho que acertadamente, reuni os vereadores dentro da Câmara Municipal, conversei longamente com eles, expus a situação para eles, mostrei claramente que a opinião deles era muito importante e que eles tinham que participar de uma construção de unicidade, porque aquilo ali era um projeto do partido. E outra coisa, a população várzea-grandense não podia de forma alguma ser prejudicada pelo desalinho de 2 personagens importantes do partido. Segundo o partido, não poderia ficar prejudicado. Saí da reunião, eles apertaram a mão, se comprometeram comigo que ficariam em silêncio, não falariam nada e buscariam essa união de todos. Fui para o Paço Municipal, conversei longamente com a Flávia, conversei com ela, mostrei para ela o tanto da importância da grandeza de uma eleição, batendo naquela oligarquia que lá se encontrava. Era um prêmio maior do PL no estado de Mato Grosso, foi aquela surra que nós demos lá em Várzea Grande. Então, aquilo tem uma importância simbólica muito grande. E ela reconheceu. E eu não pedi em nenhum momento que a Flávia baixasse a cabeça para o Tião, ou que o Tião baixasse a cabeça para a Flávia. E aí a Flávia compreendeu, a Flávia entendeu que era importante realmente que o projeto do PL, o projeto da cidade, da população, que precisa muito. A população lá é carente, tem sede de água, tem carência de infraestrutura, tem carência de um serviço público coletivo de transporte, tem carência na saúde. Então o desafio dela era bem maior do que a discussão com o vice-prefeito. Reuni depois com todos os secretários dela, ela franqueou para que eu conversasse. Eu dei uma conversada com todos eles reunidos na mesa, conversei longamente com eles, mostrei para eles a importância do papel de cada um, e se tivesse que haver mudança, teria que aceitarem, não podia fazer de uma mudança uma transformação de outra crise. Então, e eles também entenderam.
Aí foi a vez que eu fui lá conversar com o Sebastião, com o Tião, e sozinho, eu e ele e mais uma outra pessoa. E mostrei para ele, Tião, agora é você. Você que teve a confiança do PL, você teve a presença de espírito de fazer esse projeto, você foi o grande articulador, eu confiei em você, eu briguei para que ele permanecesse no PL e briguei com muitas pessoas dentro do PL, briguei de forma de falar, mas segurei no osso do peito o PL para o Tião e todo o seu grupo, que eu sabia, eu tinha convicção que nós bateríamos naquele grupo que lá se encontrava, que a peia seria grande, e o Tião comprou a ideia, e o Tião, falei, Tião, agora essa importância, você vai deixar o povo padecer, você vai fazer isso, Tião, não se faz isso. Aí ele falou assim, presidente, eu sofri, eu estou sofrendo. A Flávia tinha colocado o mesmo termo, eu estou sofrendo muito, discutir com o Tião é a mesma coisa que está discutindo com o irmão querido. O Tião falou a mesma coisa. Falou assim, não há um cumprimento leal, ipsiliter do que nós combinamos. Falei, Tião, vamos lá. Qualquer coisa que aconteça, o CPF é da Flávia. Então, o Tião também se colocou no lugar e foi se aceitando e tal. Voltei novamente lá, mais uma vez, voltei a segunda. Na terceira reunião, que já tinha aí, a Flávia aceitou que tivesse pessoas de confiança dela sendo o interlocutor, aceitou que mediasse, aceitou a minha presença e ela sentiu a presença do partido dando suporte para ela. Ela se sentiu acolhida, o Tião se sentiu acolhido, entendeu? E isso foi muito importante e conseguimos ter novamente a união. Se vai demorar para sempre, se vai ser eternamente essa paixão, não posso falar, não posso garantir, mas que nesse momento os anjos estão dizendo que lá na cidade de VG a paz reina. O Tião falou hoje em entrevista pra gente, a primeira entrevista depois de toda essa briga. Devidamente ligou para mim e falou que realmente hoje como que seria e falou, mostrando que estava muito tranquilo para fazer a entrevista lá naquele momento. Bacana. E só que ele citou oportunistas. Ele falou assim, a briga, é claro que ele não entrou em detalhes sobre o porquê, o motivo, mas ele falou, uma das coisas, além desse não cumprimento do acordo em campanha, é essas pessoas oportunistas. Ele citou, por exemplo, que na época da campanha sobraram adesivos dele e da Flávia, porque ninguém queria pregar no carro, mas agora estariam ali essas pessoas, né, bajulando ali a gestão. O senhor, é isso mesmo? Há muita bajulação? Mas isso é normal, todo mundo tem gente que tem capacidade de tirar o adesivo do perdedor e colocar do vencedor. Esses adesivos que sobraram, hoje se sair na rua lá, emprega eles todos. Sou Flávio e Tião, você pode ter certeza. E é verdade. O entorno seu, o puxa-saco, às vezes dá mais trabalho do que as pessoas que estão realmente com responsabilidade. E o Tião, ele tem uma qualidade. O Tião tem uma fidelidade, uma lealdade muito, mas muito grande. E eu só tenho que agradecer a presença do Tião, da Zaeli e da Flávia no PL. E os dois têm uma grandeza de mostrar que o partido foi importante para eles. E eles reconheceram isso. Então eu só tenho que agradecer. E isso o Tião está faltando para ele um pouquinho de vamos dizer, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei aonde você estava. Eu sei com quem você andava. E fazer de conta que aquela pessoa está ali como parceiro de primeira hora. Porque todos nós sabemos, agora todo mundo é Abílio, todo mundo é Flávia. Seria um pouco essa malícia, um pouco ser mais político. Abraçar o cidadão e falar, às vezes, pode deixar, eu sei que você fez. Eu sei. E ele falou, não, sou você, Tião, sou você, Flávia, desde quando você lançou sua candidatura. Você é nada.
mas eu te aceito aqui. Tem gente que tem coragem de falar, olha, não votei em você, mas estou aqui pronto para ajudar. Mas tem gente que não, tem gente que fala e te engana. E olha, se precisar jurar, ele jura. Coisas da política. Coisas da política. Tem gente que não tem caráter mesmo, não. Escrúpulos, né? Não tem escrúpulo, não. Para tirar o proveito de qualquer coisa, se agarra a qualquer um. Ai, que triste. Secretária, agora... Mas cabe a quem está na gestão ter esse discernimento, essa tranquilidade. Não precisa ser mal educado, não precisa ser desrespeitoso. E não precisa queimar o pavio. Né? Não, beleza, tudo bem. Sei, conheço. Mas eu sei o que você fez no verão. Então, o PL está já se articulando demais sobre essa eleição. Até porque tem um projeto nacional que ocupar ali a maioria das cadeiras no Senado, né? Nós vamos ocupar. Então, vamos lá. Hoje, falando agora de Mato Grosso, hoje o candidato do PL, que tem se apresentado oficialmente, é o senador Wellington Fagundes, né? A gente sabe que o governador Mauro Mendes, ele também tem aliança, tem interesse nessa aliança com o PL para a eleição do ano que vem. Como que isso está sendo discutido e se isso está sendo discutido dentro do partido? É possível que haja essa aliança do governador Mauro Mendes enquanto candidato ao Senado com o PL em 2026, posto que ele tem o candidato dele ali, que é o Pivetta, do Republicanos? Eu posso falar para você que tudo pode acontecer, inclusive nada. Entendeu? É normal na política. O que nós vamos buscar é o que será melhor para o Partido Liberal. O Partido Liberal tem direção estadual fortalecida. Nós hoje temos uma das melhores taxas de entrega a nível nacional. Nós só perdemos para Santa Catarina porque tem um governador que é do PL, certo? Então, aqui, nós fizemos tudo que nós fizemos sem termos o governo do estado de Mato Grosso. Ele trabalhou, logicamente, para a União Brasil. Mesmo a gente fazendo um arco de aliança, teve lugares que nós ficamos juntos, teve lugar que a maioria nós ficamos contra. E ele apoiava outros candidatos. Para mim, tudo é normal, nada é anormal na política, dessas articulações. E nós temos hoje o candidato do PL mesmo, tem o Wellington Fagundes, que está articulando e buscando ter um lugar ao sol para ser o candidato a governador do PL. Nós temos o Odílio Balbinotti, que fala também de vir e articular a sua candidatura. E nós temos ainda o arco de aliança da eleição de 2022, que era PL, União Brasil, Republicano e também o MDB nesse arco de aliança, os partidos principais, né? E o PSB que fazia, mas não era tão propagado, porque só tiveram a chapa de deputado estadual e federal. E não elegeram ninguém para estadual, elegeram acho que três deputado estadual. Não fizeram ninguém para federal. Não fizeram ninguém para federal. E isso, para mim, tudo é normal também. Então, qual que é o alimento dos políticos? O alimento dos políticos é a conversa, é a palavra. Então, nós vamos gastar o alimento nosso, nós vamos discutir, nós vamos alinhar. Ontem eu estive, vamos dizer, neste último dia, não é 1º de abril, não é dia da mentira, mas eu estive lá com o presidente Valdemar. Eu tive mais de 2 horas de conversa com o presidente Valdemar. Eu tive mais de 1 hora de conversa, só eu e o presidente Bolsonaro. Nós estamos buscando nossa estratégia. Os outros partidos que buscam a dele. Nós não vamos sentar com partido nenhum para induzirmos eles a comprar o nosso projeto. Nós vamos ter nosso projeto. Pode ser até projeto de composição partidária com outros partidos, para que o PL pode não ser o cabeça, mas nós vamos estar sentando. Nosso projeto é esse, nós precisamos desse, nós estamos estipulados que nós temos que ter um senador da República, nós temos que ter uma chapa forte de deputado federal, nós temos uma chapa completa de deputado estadual, e quem quiser estar junto conosco, os braços estarão abertos. O senhor falou sobre a possibilidade de nem ser a cabeça de chapa, então nem o Wellington, nem o Balbinotti
não está definido ainda para o governo. Mas ninguém está definido, nenhum partido está definido. Até porque tudo pode acontecer, eu falei para você. O senador Wellington é hoje o maior líder político de mandato do PL. E ele está colocando. Agora, você acha que o senador Wellington, se chegar num momento ele não tiver com capacidade de fazer uma campanha que ele possa sair maior do que ele entrou, você acha que ele vai arriscar? Não vai arriscar. Mas o partido do tamanho que ele saiu, ele tem capacidade de ter candidatura própria. Você entendeu? Saiu das eleições de 2024. Ele tem capacidade de sair candidato, ter candidatura própria. E o senhor fala para mim de candidatura própria a governo, chapa completa ao Senado? O senhor acha que o PL tem condições de lançar 2 senadores? Porque hoje... Não, nós temos nome. Agora, lançar 2 é muito difícil, porque uma campanha de 2 vagas não parece, mas ela é mais difícil do que de uma só, porque você tem que buscar o primeiro e o segundo voto. Você tem que buscar o primeiro voto seu e tem que tentar buscar o segundo voto de todo mundo. Se você não colar o segundo voto de pelo menos a metade dos outros, a situação sua de derrota é bem clara. Você tem que ter o seu primeiro voto de uma parcela boa da população e você tem que ser o queridinho do segundo voto de pelo menos mais 2 ou 3 candidatos. Vamos dizer, se tiver 6 candidatos, você tem que ter o seu primeiro voto e ser o bom de pelo menos mais 2,5 candidatos para você garantir sua vaga. O segundo voto de 2, não sei se eu tô... Entendo, tem o mito do segundo... Do segundo voto, eu não sei se eu estou sendo didático, mas se eu pegar o papelzinho para escrever e começar a juntar as caixinhas, eu dou conta de interpretar direitinho aqui. Hoje, quem nós temos para candidato a senador? Nós temos, colocando aí, o governador Mauro Mendes, Medeiros, Galvão, Janaína, Fávaro e o Jaime, que fala pode ser, pode não ser, pode ser governador, pode ser senador, pode ser nada. E ele fala isso, né? Então, nós temos 3. E aí vem um naniquinho aqui que ainda vai ser candidato. Tem mais um naniquinho aqui que geralmente aparece. A esquerda deve lançar também alguém. Ou você acha que eles ficam ali com o Fávaro? Eu acho que o Fávaro depende de como vai ser o arranjo da coligação deles. Se eles coligarem com um candidato de centro para candidatura a governador, eu acho que a esquerda não lança outro. Aí eles vão tentar filar o segundo voto aqui desse grupo de direita. Mas o pessoal da direita está bem escaldado. Quem for da direita, nós vamos pôr o primeiro voto na direita e o segundo voto na direita também. Nós não vamos deixar esses votos escapar, não. Nós não vamos ser ignorantes o suficiente para dar voto para a esquerda ter capacidade de eleger ninguém, não. Nós vamos buscar sacramentar que realmente seja feita uma limpeza das participações a nível de Estado de esquerda. Secretário, eu entrevistei na verdade foi uma coletiva de imprensa com o deputado Medeiros e ele falou que era candidatíssimo, pois havia um compromisso do próprio Bolsonaro. Para o Wellington, o senhor acabou de me falar que ainda tem essa conjuntura, tem construção, é construção. Para o Medeiros, está fechado? É ele o candidato? Nós temos compromisso de candidatura a Senado com o senador Medeiros desde a eleição de 2024, quando nós formatávamos as candidaturas dos prefeitos municipais. Todo mundo, dos 1.050 que vieram ser candidato a vereador, sabe que o compromisso é do PL a candidatura do Medeiros. 850 receberam recursos próprios do Partido Liberal e todos eles com a certeza tem que apoiar o candidato a senador do Partido Liberal. Todos eles que receberam recurso, candidato a vice-prefeito, sabem que o compromisso a senador é do senador Medeiros. Todos eles que receberam candidatura a prefeito também, recurso, sabem que o PL vai ter candidatura a prefeito. E nós vamos ter candidatura a deputado federal e deputado estadual e que tem que ter essa fidelidade. E se nós lançarmos candidato a governador, tem que ter essa fidelidade. Secretário, a questão das chapas a federal e estadual.
O senhor já, e nessa conversa que teve ali com o Valdemar e com o Bolsonaro, o senhor tem números? Hoje a bancada do PL é gigante, né? Nós vamos refazer a bancada novamente em 2026, pode ter certeza. Nosso planejamento estratégico já está montado e nós vamos ter a maior chapa de deputados de candidaturas e vamos ter o maior número. Desafio qualquer partido aí ter voto igual o PL em 2026 para deputado federal e para deputado estadual. O marido da Amália deve vir também a federal? Será candidato a deputado federal. E tem algum outro nome que o senhor pode nos adiantar aí, que uma surpresa? Não, nós temos um grupo. Eu vou falar uma coisa para você. Se manter o mesmo número de candidaturas, nós teremos que lançar no mínimo de um gênero, nós temos que lançar no máximo 6 e do outro no mínimo 3. Do outro gênero. Vamos dizer que seja o primeiro gênero que nós vamos ter é homem. Nós já temos 5 candidatos que já estão devidamente escolhidos. E mulheres, nós teríamos que lançar no mínimo 3. Nós já temos 2 definitivamente já colocadas. Uma Coronel Fernanda. E a outra Rosana Martinelli, candidata a deputada federal. E aí nós sobraríamos uma vaga. Dessa uma vaga nós temos 6 pessoas concorrendo a ela. Certo? E esses 5 para Desses 5 nós temos 5 candidatos já praticamente assegurados aqui. Nós faltaríamos só um. Então, e desse um nós temos já 15 pré-candidatos disputando essa vaga. O senhor pode nos adiantar nome? Não o Barbudo, o marido da Amália? Não, os que são candidatos. 3 eu posso adiantar tranquilo aqui. Um é o Rodrigo Dazaelli, outro é o Nelson Barbudo e outro é o Tiago Boava. Estão devidamente garantidos aqui. Aí nós temos 2 que são deputados federais que poderão vir para cá também. Que vocês já estão convidando? Não, já estão quase... De outros partidos? De outros partidos. O senhor não pode falar não qual partido? Não posso falar, porque senão atrapalha a contratação de pessoas que possam estar lutando por essa vaga também. É um policial militar? Não, é um grande político mato-grossense. Perfeito. A gente já está caminhando para o final. Ananias, o que eu queria saber também é sobre essa questão de quem decide. Em 2026, quem vai decidir sobre se o Wellington vai ser candidato realmente ao Senado? Quem vai fazer essas alianças? É o senhor junto com a estadual ou uma mão super poderosa ali de Brasília, do Valdemar e do Bolsonaro que vai decidir? Como que está sendo feito isso? Isso é muita tranquilidade. Primeiro eu vou falar para vocês. Cachoeira nunca corre de baixo para cima. Ela vem sempre de cima para baixo. Então eu estou bem tranquilo que se a cachoeira vir lá de Brasília na minha cabeça, eu vou ter que aceitar. Não tenho dúvida não. Mas eu tenho... O que eu tenho hoje, o patrimônio que eu tenho hoje é a confiança do presidente Valdemar da Costa Neto. Eu tenho a confiança do presidente Bolsonaro. Eu tenho a confiança do senador Rogério Marinho. Eu tenho a confiança da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. E todas as conversas nossas lá em Brasília é que primeiro a gente faz um desenho aqui e esse desenho a gente sempre vai discutir lá na Nacional. Nada vai ser isoladamente. Eu vou ter que ouvir os parlamentares federais. Eu tenho que ouvir todos os deputados estaduais, os pré-candidatos. Eu vou compilar essas informações todas e vou desenhar o tabuleiro. Olha, eu vou ter que colocar fulano para jogar aqui, 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 aqui. E assim nós vamos colocando, encaixando. Meu pai falava uma coisa, política a gente tem que ir juntando as pedrinhas. E a gente vai juntando, eu vou juntando. Eu sempre trabalhei juntando as pedrinhas, nunca espalhei as pedrinhas. E essas pedrinhas vão juntando, vão juntar. E eu posso dizer que eu tenho tranquilidade na formação de chapa. Nós formamos em 2018 um grupo para disputar eleições de deputado federal e a composição, o senador Wellington Fagundes, na época, me entregou na minha responsabilidade que eu era o responsável pela formatação das chapas. E ele falou assim, faça o máximo possível de deputado federal. Dos 8, nós elegemos 4.
Então, em 2018. Em 2022, eu fui responsável de formação da chapa de deputado federal. Dos 8, nós elegemos 4. E dessa vez, 4 todas do PL. Ninguém acreditava nisso. Então, eu tenho essa capacidade hoje de interagir com todos eles para ver o que é melhor. Talvez a gente tenha que pegar algum partido e colocar como satélite para que possa aproveitar ali e fazer a composição. Mas o Sol nunca vai deixar de ser o PL. E quem que seria o nome que o senhor especialmente defende para a presidência de 2026? Não. Bolsonaro, tratando de Bolsonaro inelegível. O senhor acha que pode vir Tarcísio, o senhor Caiado? Bolsonaro. O senhor acha que ele consegue reverter Bolsonaro. essa inelegibilidade dele? Bolsonaro, nós não falamos outro nome dentro do PL. Nós estamos, inclusive, sem nenhum plano diferente disso. Nosso plano é Bolsonaro. Perfeito. Falando dele... Você vê que nós temos convicção. Falando dele, recentemente o STF o tornou réu na ação que investiga uma trama golpista durante a sua gestão à frente à presidência da República. O senhor acredita que ele pode ser inocentado, posto todo aquele corpo de ministros que temos hoje ali? Nós acreditamos, se for um julgamento isento, não vai mostrar em nenhum momento a participação dele. Se você tiver todo o alinhamento e ler todas as páginas do processo, você não vê em nenhum momento a presença dele ou ação que possa tentar ao tal falado e propagado golpe. Então, se você anotar toda a estruturação de que se tem no processo, você não encontra a ação para a execução de algo contra a democracia brasileira do presidente Bolsonaro. Muito tranquilo nisso. Perfeito. Muito obrigada, Ananias, pela entrevista. Eu que agradeço. Não sei se eu fui respondedor de todas as suas perguntas e dizer que muito obrigado pelo convite.